Liderar não é mandar, liderar não é punir, liderar não é vigiar. Desde 2003 eu tive experiências em liderança na área corporativa e também na área social. E eu pude aprender isso a duras penas, que liderar não é ser chefe. E quantas das vezes a gente, até na maneira social, a gente quer ser chefe, a gente quer mandar. E não funciona muito bem, porque quando a gente usa essas três formas, a gente acaba dando um tiro no nosso pé, um tiro na nossa cultura, sabe? A gente não consegue depois, de uma maneira simples, a gente fica depois chateado. A gente fala assim, poxa, por que não dá certo? Por que quando eu comunico, as pessoas não chegam junto? Por que é difícil de entender? Claro que tem a comunicação, e a gente tem muito vídeo aqui no canal que fala sobre comunicação, e eles estão demais. Então, assim, vasculha aí no canal e veja os vídeos sobre comunicação. Tem uns sensacionais para colocar em prática agora e mudar a maneira de você se comunicar com o seu time, mudar a maneira de você se comunicar com as pessoas. Isso vai fazer total diferença, porque comunicação não é aquilo que eu quero passar somente, mas é aquilo como que a pessoa entende, a forma como ela entende aquilo que eu quero passar. Não adianta eu ser um bom professor e falar, né, do conteúdo, se o aluno, se o espectador, se você está liderando, quem você quer passar, não entende o seu conteúdo. Então, por isso que é muito importante a gente entender da comunicação, mas liderar não é mandar, é direcionar. Isso tem uma diferença gigantesca. Quantas das vezes eu fiz, e talvez eu te levo assim, né, você a ter uma reflexão. Quantas das vezes você tem que usar assim, tem que fazer isso porque eu estou mandando. Eu quero desse jeito. Não é assim que eu quero. Todas as vezes que você usa palavras, que você usa frases dessa maneira, você pode estar comprometendo a sua cultura. Você pode estar sendo chefe e não líder. E todas as vezes que a gente tem que usar desse argumento, é o último argumento que a gente tem. É o mandar, é o fazer da nossa autoridade de acordo com o nosso cargo, ou porque a gente dá algum dinheiro e a gente acaba colocando isso acima. A gente não precisa usar desse tipo de autoridade, de autoritarismo, quando a gente tem uma cultura bem desenhada. Então a gente não precisa falar dessa maneira. Faça isso porque eu estou mandando. Faça isso porque eu quero. É assim, é dessa maneira. Aí, ou ainda mais, né, fazer de ameaças. Então, assim, eu peço que você faça um raio-x agora de você, da maneira como você fala. Dá uma olhadinha nas suas frases, até do WhatsApp, né, como você tem comunicado com o seu time, como você tem comunicado com as pessoas próximas a você. Se você tem usado muito esse tipo de frase, eu vou te falar, você está sendo mais chefe do que líder, e se você quiser ser líder, você vai ter que abrir mão de certas coisas. E para mudar essa cultura, vai demorar um tempinho, tá? Não é uma coisa, nossa, olha só que perfeito, eu agora não estou usando mais essas frases e as pessoas estão aceitando. Não, vai ser uma bagunça inicialmente, mas não desista. Não desista, porque você vai conseguir construir essa cultura intencionalmente. Abra seu coração para as pessoas, e quando você pensa assim, não, liderar, se eu não estiver vigiando, se eu não estiver em cima, se eu não estiver cobrando, puxa vida lá, se eu não fizer... Então, talvez a sua liderança também esteja aí de forma errônea. Você está chefiando e não liderando. A liderança, ela prepara, porque aí ela vai poder confiar, ela vai poder trazer para perto, mas de uma maneira única. Mas isso tem que ser construído. Liderar, ele dá mais trabalho do que chefiar. Porque chefiar, você dá um trabalho, você não tem trabalho na construção, você tem trabalho no resultado. Mas liderar, você tem trabalho na construção, porém você não tem trabalho no resultado, você entende? Porque você construiu antes, você trouxe o time para perto, você ajustou ali a cultura, então no resultado acaba sendo exatamente aquilo que você desenhou junto com o seu time. Mas chefiar é quando você vigia, você controla, você pune, mas tudo sai do controle ali do que realmente você quer. E punir, gente, é coisa de chefe, não é coisa de líder. O líder, ele chama para perto e ele vê, peraí, onde que estamos errando? Porque com certeza a gente também, como líder, a gente deve ter errado
no meio desse processo. Nunca pense, sabe, que é erro daquela pessoa. Quando a gente coloca o foco sendo naquele erro, naquela pessoa, possivelmente a gente como líder teve muito a ver com aquilo também. Alguma coisa que a gente não observou, alguma coisa que a gente deixou de instruir, alguma coisa que a gente não fez. Então chama para perto, tenta ver o que você também poderia ter contribuído. E se for possível, contribua agora, a partir desse momento. E juntos construam uma nova cultura, nova maneira de chegar até o objetivo. Então não adianta só olhar para o resultado. Lembra que a gente sempre fala aqui, né? O resultado é o resultado. Se você não está gostando do resultado, você tem que mudar o padrão. E quem tem essa gerência, quem tem essa responsabilidade de mudar o padrão é o líder. O chefe, ele olha o resultado e ele vai lá e pune. O chefe olha o resultado e ele vai lá e critica. O chefe, ele vigia pelo resultado. Ele vigia pelo que ele está vendo. Ele manda pelo resultado. O líder não. O líder vai lá nos processos. Ele vai lá... Dá trabalho, gente. Dá trabalho, mas vale a pena. O líder, ele olha para desenvolvimento das pessoas e não para o resultado. O que mais importa é desenvolver, encaixar as pessoas nessa cultura. Por isso que dá trabalho. Mas vale muito a pena. Então, se você já é inscrito nesse canal, você sabe que a gente sempre traz aqui dica para que você possa se autoliderar, porque pela sua autoliderança você vai inspirar as outras pessoas. E não tenha medo de mostrar as suas fragilidades. Isso inspira as pessoas. Isso traz as pessoas mais para perto e mostra quanto que elas são úteis. Então começa a desconfigurar certas coisas aí, que às vezes a gente vai nos colocando, sabe, numa posição de chefiar, porque dá trabalho liderar. Chefiar, o resultado é mais fácil. Eu mandei, é mais fácil. Só que a gente não chega muito longe. Quando a gente começa a pensar em que todos juntos fazem a diferença, que cada um pode contribuir, que somos membros, que somos família, que um depende do outro, que somos corpo, que o dedinho midinho ele faz a diferença, que cada um tem a sua função no corpo, aí sim a gente consegue resultados muito maiores. Mas você imagina se a perna direita ela não quiser obedecer a perna esquerda, ninguém vai para lugar nenhum. Então a gente tem que saber orientar, a gente tem que saber direcionar, a gente tem que saber chamar para perto quando precisa e a gente tem que fazer discípulos para que realmente... E ser humilde. Um líder, ele sabe ser humilde. Você tem sido humilde? Como tem sido as suas? Quando o negócio pega fogo, quando dá tudo errado, geralmente aí essa lupa ela é ampliada para saber onde está o nosso coração. A gente tem reagido como chefe ou como líder? Conta mais aqui nos comentários. Eu adoro ver a sua interação e lidere.